Eu acho que se a gente refletir de uma forma um pouco mais consistente, o assunto ele pode se desenvolver de formas bastante ricas. Todo mundo sabe a origem da esquerda-direita, quase prosaica, com relação à posição Uhum. que os representantes nos Estados Gerais sentavam, os da esquerda representavam mais o povo, e inclusive a montanha, os jacobinos, não sei o quê, e a direita chamada Gironda, que representava mais pessoas que até podiam querer revolução, pero no mucho, Sim. né? Queria uma coisa mais, Calma. tipo assim, transformar a França numa monarquia constitucionalista, um pouco parecida com a inglesa, Tá. né? Eu acho que essa expressão esquerda-direita, ela acabou guardando em si um pouco essa ancestralidade com uma transformação que é assim, a esquerda continuou ah, associada à ideia de que, a ideia progressista, como se fala, e a ideia de apelo social, né? Enquanto que a palavra direita ela acabou passando por uma desqualificação grande por conta do fascismo na primeira metade do 20. Uhum. Uhum. O que não necessariamente a palavra conservador passou, porque a palavra conservador ela tem uma credencial filosófica bastante sólida, Sim, né? sim. Do pensamento britânico, apesar que o primeiro texto considerado conservador foi escrito por um britânico sobre a Revolução Francesa, e ele não usa a palavra conservador em nenhum Olha. momento no Aham. livro, e a palavra conservador nasceu, na verdade, na França, Certo. né? Antes de ir para a Inglaterra, para a língua inglesa em geral. Conservateur. Então, assim, então você já tem aí muita coisa para deschavar quando você está. Perfeito. A palavra esquerda não sofreu uma humilhação semântica, ela guardou uma certa, tipo, eu sou de Uma esquerda. nobreza, É, né? isso aí, Uma, você uma pode falar. qualificação, Você né? fala que é de esquerda, significa que você é uma pessoa boa, Claro. a favor de ideias Se progressistas e tal. preocupa com o A próximo. palavra direita ficou associada, tipo, a figura é escrota ou é burra. Uhum. Isso. Nos últimos anos no Brasil, burra. Não, o Por causa dos pobre de direita, bolsonários. né, que falam, É, que agora esse, criticam. esse é o novo. Que o pobre direita ele seria burro porque ele é de direita. Isso. Eu acho que hoje a gente está vivendo um momento muito interessante em relação a esse jogo, que assim, que já vem acontecendo, mas a última eleição nos Estados Unidos, ela deixou isso um pouco inflamado no debate, que assim, o Donald Trump, que é um candidato de direita, apesar de que ele transformou muito o Partido Republicano, ele foi massivamente votado por pessoas que normalmente seriam da esquerda. Sim. Isso tem acontecido na França também, né? Tem acontecido na Inglaterra também. Quer dizer, você tem visto um movimento que parece um absurdo, né? Que é pessoas, os tais pobres de direita, pessoas que normalmente você associaria a uma expectativa de esquerda, elas estão virando para a direita e a direita, de repente, está parecendo que está mais próxima daqueles que são mais pobres. Eu acho que esse tema, e de novo a eleição americana foi muito boa para isso, porque, por exemplo, a candidata, a Kamala Harris, ela usava muito expressão como Latinx, né? A esquerda nos últimos anos, eu acho que ela tem se perdido bastante, porque ela virou um fenômeno de universidade de menino e menina rico, ou classe média alta. Imagine se uma pessoa que pega, sei lá, trem, ônibus, metrô, e que a maior chance na vida dela é que ela vá fazer telemarketing ou ser motoboy, se ela de fato leva a sério a ideia de que a coisa mais importante do mundo é o pronome. É evidentemente que não, né? Evidentemente que não. Tem dois lugares em que a esquerda está entrincheirada. Um na universidade, é óbvio, né? Fazendo enormes estragos, né? E a outra nas redações da imprensa e da mídia, que são os dois ambientes que eu circulo. Ela está Sim. entrincheirada Sim, aí, sim. praticando lobby, hostilidade com pessoas que não abraçam a causa de uma forma bastante dramática em alguns casos, mas ela foi perdendo cada vez mais o contato
com aquele grupo de pessoas para os quais a esquerda nasceu no 19. Isso, que era a luta de classes, né? É. Mobilidade social. O operário perdeu operário, né? Que não exatamente só Sim, operário. sim, sim. Ele perdeu o apelo. Mas você estava citando a eleição americana, a gente também falou sobre isso. A Kamala Harris tratou os Latinx como um grupo identitário, enquanto Donald Trump tratou os latinos como trabalhadores. Então, a direita, no caso do Donald Trump, eu acho que aqui no Brasil, eu não acho que o Bolsonaro emula tão bem o Donald Trump, apesar de que o Donald Trump passou por situações parecidas com o que o Bolsonaro está passando agora com relação ao poder judiciário, né, especificamente. Sim. Mas o Donald Trump, ele, de fato, ele conseguiu falar com as pessoas enquanto pessoas que sofrem por conta de classe, Claro. de trabalho, os tais blue collars. As pessoas que vivem no dia a dia ali. Sentindo a inflação. Sentindo a inflação, não conseguindo comprar coisa. Os filhos provavelmente ganhando muito menos do que os pais. E, portanto, essa coisa de não, eu sou latino, então eu vou tratar você como latino. Na realidade, muitos desses latinos americanos são a favor de não deixar mais nenhum latino entrar nos Estados Unidos. Todos. A maioria, Então, resultado, quer dizer, é isso que eu falo, que a esquerda, ela ficou tão confinada a teses de doutorado, sabe, que ela acabou acreditando que, de fato, discutir banheiro é fundamental. Sim. Discutir se você, no caso do inglês, é he, she or they, né? Quantos gêneros existem, né? Um para cada pessoa, né? E muitas pessoas do debate público, inclusive porque querem ter engajamento nas redes sociais desse tipo de pessoa, acaba reforçando esse tipo de discurso, né? E o resultado é que a palavra direita e esquerda, elas sofreram, como tudo que é histórico, elas sofreram variações semânticas, como a gente fala em filosofia, de conteúdo, de significado, né? Agora, então, hoje em dia, se você for, me parece que se você for fazer uma discussão política do ponto de vista de gestão política, direita e esquerda, elas podem se encontrar um tanto num centro para resolver os mesmos problemas. Sim. Porque os problemas estão aí, Sim. né? Agora, uma coisa que acabou reforçando de novo a diferença de esquerda e direita, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, foi a chegada à cena da chamada pauta de costumes. Né? Porque outra coisa que a esquerda não entende é que a imensa maioria das pessoas não abraça esse conjunto de pauta de costumes. Sim. A coisa que causa mais horror a eles é a ideia de que um filho ou uma filha seja trans. Eles morrem de medo disso. Né? E quando você vira e faz com que essa pessoa se sinta burra, um monstro por causa disso, ela pode até nem confessar em quem ela vota, mas ela vota em quem abraça o mesmo tipo de medo que ela tem. Né? Então, isso faz, de novo, com que as pessoas se sintam distantes desse conjunto de ideias que a esquerda normalmente traz. A população, ela tende a ser naturalmente conservadora. Sim. Né? Primeiro porque a maior parte das pessoas tem poucas opções de não sê-lo. Elas não viajam muito, não têm muito dinheiro, não pode acompanhar as novas invenções da cozinha gourmet dos chefs. Claro. Né? Elas não podem frequentar caderno de turismo e viajar ao Vietnã. Elas não podem tirar meses sabático para ficar se procurando. Né? Então, isso faz com que elas queiram conservar, por exemplo, a família, que é eu acho muito engraçado quando tem por aí um povo inteligente e que fala... A gente chama de inteligentinhos aqui também. Inteligentinho. Os Então, inteligentinhos. Eu acho muito engraçado essas pessoas inteligentinhas que de repente começam a falar da importância da família. Sim. A família é uma das coisas mais escorraçadas na academia nos últimos 50, 60 anos. De todas as formas possíveis e imagináveis. Quando você vai para uma população que tem menos chance de ter seguro-saúde bom, que não pode terceirizar cuidados, né?
que não mora em bairros mais seguros e melhores com mais serviços e nem pode consumir serviços, a família é fundamental. Eu não estou dizendo que a família seja feliz, Não. mas é fundamental. Sim. Quem toma conta de quem, com quem você pode contar na hora difícil, quando você está doente. Você não tem cartão, você usa o cartão do irmão ou da irmã. Né? Tudo é meio socializado, não porque eles são socialistas. Sim. Porque as pessoas socializam sempre quando foram pobres. Certo? Por isso que quando os revolucionários russos, no 19, antes da Revolução propriamente dita, idealizavam os camponeses russos, os tais mujiks, e eles achavam que os mujiks eram socialistas naturais, né? E muitos jovens de classe média, média alta, ou mesmo aristocratas russos, eles foram ao povo, como se falava, ao camponês, que é o movimento que os russos chamaram de populismo. Foi a primeira vez que se usou a expressão populismo. E não tinha o sentido que tem hoje. Era a ida ao povo, porque o povo é sábio, porque o povo ele é naturalmente socialista, porque eles partilham tudo. Naquelas pequenas comunidades de servos e tal, miseráveis, eles partilhavam tudo porque eles não tinham nada. Sim. Óbvio. Então o machado era de todo mundo, a foice era de todo mundo, né? Então, assim, portanto, me parece que, nesse caso da família, você vê claramente por que a esquerda tem dificuldade de chegar a essa população. Você pensar no caso, por exemplo, das mulheres, chegar nas mulheres dessa classe social. Para a esquerda conversar com as mulheres dessa classe social, antes elas têm que convencer a essa mulher que o marido é opressor, machista, malvado, não confiável, escroto, violentador. Sim. Depois que essa mulher acreditar em tudo isso, então ela está à altura de conversar com alguém que é de esquerda. E se ela não presta atenção a isso, ela é burra, É limitada, alienada, ignorante. burra, não acredita. E ela precisa ser resgatada, né? Salva dela Ela mesma. precisa ser salva dela própria. Isso é típico da esquerda. Por alguém que é dono da virtude. Inacreditável, A gente tem inacreditável. que